Feminismo. Breve história do machismo. Jornal da Tarde, 16 de agosto de 2001. As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios de Oxford, ao programa do Faustão, do Collège de France, à banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza talvez a mais inquestionada que já passou pelo cérebro humano. Se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses acadêmicas. Não desejando me opor a tão augusta unanimidade, proponho-me aqui a rolar alguns fatos que podem reforçar nos crentes de todos os sexos existentes e, por inventar seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto, esse tipo execrável que nenhum sujeito a quem tenha acontecido a desventura de nascer no sexo masculino quer ser quando crescer. Nosso relato começa na aurora dos tempos em algum momento impreciso entre Neandertal e Cro-Magnon. Nessas eras sombrias começou a exploração da mulher. Eram tempos duros. Vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas pelos ataques das feras. Os machos, aproveitando-se de suas prerrogativas de classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis e seguros da ordem social. Ficavam no interior das cavernas os safados, fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos, enquanto as pobres fêmeas, armadas tão somente de porretes, saíam para enfrentar leões e ursos. Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura e pela pecuária, novamente os homens deram uma de espertinhos, atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas, como a de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir sulcos na terra com o arado, enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando potes e brincando de tecelagem. Coisa revoltante. Quando os grandes impérios da antiguidade se dissolveram, cedendo lugar aos feudos perpetuamente em guerra uns com os outros, estes logo constituíram seus exércitos particulares, formados inteiramente de mulheres, enquanto os homens se abrigavam nos castelos e ali ficavam no bem bom, curtindo os poemas que as guerreiras nos intervalos dos combates compunham em louvor de seus encantos varonis. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas ou trucidados pelo auditório entediado com seus sermões, foi novamente sobre as mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas ante os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasião das cruzadas, onde armadas de pesadíssimas armaduras atravessaram os desertos para ser passadas a fio de espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Maomé não era menor que o nosso. E as grandes navegações, então, em demanda de ouro e diamantes para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessaram os 7 mares e davam combate a ferozes indígenas, que quando as comiam era porca miséria, no sentido estritamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram os exércitos estatais com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes, tudo para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Cleves. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas dos nossos bebês. Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarros e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar. A Era dos Masturbadores, lido no programa True Outspeak, de 24 de outubro de 2012. Noticiando o sucesso de um filme recente sobre a invenção do vibrador elétrico, o UOL informa seus leitores com candura admirável que o referido utensílio contribuiu para a independência sexual das mulheres. Ninguém em seu juízo perfeito porá em dúvida que o masturbador solitário de ambos os sexos, com ou sem aparelhos, é fisicamente independente da presença de um parceiro. E isso é assim, como direi, por definição. O que chama atenção no texto é que dá a essa obviedade banal a acepção positiva de um passo histórico em direção à liberdade das mulheres, sem notar que, pelo mesmo raciocínio, as vaginas de borracha e as bonecas infláveis devem ter exercido idêntico influxo libertador sobre a parcela masculina da espécie humana. A perfeição da liberdade, nessa perspectiva, será alcançada quando homens e mulheres, separados e fechados nos seus respectivos quartos ou banheiros, se entregarem às delícias da intimidade romântica com objetos industriais comprados em sex shops. Nem vejo motivo para que tão paradisíaco estado de coisas não se estenda também aos homossexuais, de modo que as mulheres que se livraram dos homens se livrem também de outras mulheres
E os homens de outros homens? Os encontros românticos serão combinados na seguinte base: eu não a procuro, você não me telefona. Quem acordar primeiro volta a dormir, e quem chegar primeiro vai embora. O redator do UOL poderá jurar que foi apenas um lapsus linguae, uma frase infeliz. Lapsus linguae. Pode ser, mas qual ato falho freudiano levou a produzi-la? Foi sem dúvida a confusão, hoje em dia endêmica, entre sexo e sensação orgásmica. A relação sexual na plenitude do termo só se perfaz no contato entre a mucosa de um pênis e a de uma vagina no interior desta última. Acrescentando mais um elo a uma cadeia genética que vem desde o princípio dos tempos, esse ato transfigura dois seres humanos em agentes criadores na história da espécie biológica e traz consigo implicações bioquímicas e até alquímicas, que lhe dão literalmente um sentido cósmico. As emoções profundas do ato sexual têm aí a sua raiz primeira e amputadas dela reduzem-se a nada mais que um teatro mental, ora mais, ora menos sofisticado. O orgasmo solitário é uma sensação subjetiva experimentada num corpo isolado, que na melhor das hipóteses pode imitar em fantasia as glórias da relação sexual plena, sem se aproximar dela, senão no sentido em que um signo indica a coisa significada. O mesmo aplica-se mutatis mutandis a qualquer relação sexual que bloqueie propositadamente a possibilidade da reprodução. Eu seria o último a desejar fazer aqui um discurso moralista contra essas variações, mas na estrita realidade dos fatos, todas elas só são sexo em sentido figurado, subjetivo e lúdico, isolado artificialmente da realidade cosmobiológica que o embasa, assim como o gosto de um alimento pode ser imitado com perfeição por um simulacro sem função nutritiva. Acontece que na nossa época, a maioria das pessoas jovens só teve contato íntimo com o sexo oposto por meio de uma película de látex concebida precisamente para reduzir o ato sexual à sua sensação subjetiva, isolando-o do seu substrato bioquímico e cósmico. É, por assim dizer, o sexo abstrato, seletivamente recortado para que os seus aspectos sociais e lúdicos prevaleçam sobre a realidade substantiva da condição sexuada. No sexo assim vivenciado, a presença ou ausência de um parceiro se torna mera conveniência de modo, ou na perspectiva do UOL, uma casualidade relevante. Todas as relações sexuais reduziram-se, no fim das contas, à masturbação, e o advento de gadgets que a facilitam se torna uma compensação mais que suficiente para a falta de parceiros. Quando Karl Kraus disse que às vezes a mulher chega até a ser um substitutivo satisfatório da masturbação, não imaginava que em poucas décadas a piada se transmutaria em realidade universal. Mas o que são esses gadgets em comparação com a internet? O grosso da circulação na internet, o grosso da circulação na rede, constitui-se de exibições erótico-pornográficas que dispensam o masturbador solitário até mesmo de qualquer esforço imaginativo. Os parceiros já não estão separados por uma película de látex, nem mesmo por uma diferença de distrito postal, mas por distâncias transcontinentais só transpostas por sinais eletrônicos. É natural que nesse quadro, o senso da relação sexual concreta desapareça e a palavra sexo passe a significar qualquer coisa que facilite o acesso às sensações orgásmicas. Que semelhante processo venha acompanhado da infantilização das massas não é mera coincidência. A origem dessas confusões está ligada, evidentemente, ao sucesso das reivindicações feministas, gaysistas e similares. Muitas dessas reivindicações são justas. Como sabemos que o são? Sabemos disso porque temos princípios universais do bem e da justiça que podem ser aplicados aos casos particulares, mesmo raros e excepcionais. Mas quando esses princípios desaparecem do cenário cultural e no seu lugar as exigências de grupos específicos assumem o papel de mandamentos universais, a desorientação das consciências segue-se necessariamente e instaura em nome de pretextos parcialmente justos a injustiça geral que acaba por se tornar indiscernível da justiça autêntica. É então que as pessoas começam a pensar e escrever como o redator do UOL. A técnica da opressão sedutora, Diário do Comércio, 19 de dezembro de 2011. Hoje em dia, nos Estados Unidos, um pai de família pode ser expulso de casa, proibido de ver os filhos e obrigado a pagar quase todo o seu salário em pensão de alimentos, sem que haja uma só prova de que fez ou pensou em fazer qualquer coisa de errado. Basta que sua mulher diga à polícia, sem uma testemunha sequer, que ele ameaçou surrá-lo ou abusar das crianças. Quando o infeliz é avisado de que tem 24 horas para sair do pedaço e ver a sua vida desfazer-se no ar como fumaça, vai ao delegado e reclama que não é justo ser condenado no seu mínimo direito de defesa. E a autoridade, com o ar mais tranquilizante do universo, responde: meu amigo, não há necessidade de defesa, pois o senhor não está sendo acusado de nada. É apenas uma medida cautelar, que pode, é verdade, ser renovada indefinidamente e durar pelo resto da sua porca vida. O senhor só será preso se violar a ordem tentando encontrar-se com seus filhos fora dos horários prescritos, se algum há, passando perto da sua antiga casa no raio de, digamos, 2 km, ou se metendo a besta caso a sua digníssima, liberta de sua opressiva presença, vá para a cama com 1, 2 ou 15 homens. Passe bem. 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais, quase sempre o pai.
Uma das consequências diretas é o aumento exponencial dos casos de pedofilia doméstica, onde as estatísticas mostram que o culpado é quase que invariavelmente o namorado da mãe. Nas universidades, os discípulos de George Lucas e Theodor Adorno esfregam as mãos, excitadíssimos, vendo cumprir-se sem maiores dificuldades e com o comovido apoio do bom mocismo protestante e católico, o projeto marxista de destruição da família que seus mestres vinham como condição indispensável ao triunfo do socialismo. Tudo isso começou com os ares mais inofensivos que se pode imaginar, como campanha de proteção à mulher contra a opressão machista. Quem em sã consciência seria contra uma coisa dessa? Pouco a pouco, à medida que adquire força de lei, a providência humanitária vai ampliando seu raio de alcance até transformar-se no pesadelo, no instrumento de opressão 1000 vezes pior que os males que lhe serviam de pretexto, porque agora é oficial e se sustenta no poder da polícia, dos tribunais, do sistema educacional e da propaganda maciça que demoniza os acusados a ponto de ninguém ter mais a coragem de dizer uma palavra em favor deles. E os resultados sociais catastróficos são explicados como efeitos de outras causas, que por sua vez dão motivo a novas medidas humanitárias, entregando cada vez mais a grupos ativistas cínicos o monopólio da autoridade moral e estendendo-se ilimitadamente o poder de intervenção da burocracia estatal na vida privada. O problema é, por exemplo, a pedofilia. Acusa-se a educação católica, embora o número de pedófilos entre os padres seja menor do que em qualquer outro grupo de educadores, e com um pouco de jeito persuade-se até o Papa se prosternar ante a mídia vociferante. Os meninos criados sem um pai são inseguros, tímidos, fracos? Ótimo. Com alguma lábia, são levados a crer que são transexuais latentes, inadaptados, coitadinhos no meio social machista. São turbulentos, antissociais? Melhor ainda. Eis a prova de que a sociedade capitalista é intrinsecamente violenta e geradora de brutalidades. E assim por diante. Cada novo efeito maléfico da guerra cultural já traz preparada de antemão uma teoria engenhosa que lança as culpas sobre a família, a religião, a cultura, o capitalismo, sobre tudo e sobre todos, exceto os autores do efeito, os ativistas pagos com dinheiro dos contribuintes para planejar nas universidades a destruição meticulosa e sistemática da sociedade. A técnica é sempre a mesma. Primeiro descobre-se um grupo social descontente e designam-se os culpados, produzindo-se contra eles uma tempestade de livros, filmes, teses universitárias, programas de TV, artigos de jornal, conferências, debates, o diabo. Apontados em público, olhados com suspeita pela vizinhança, os membros do grupo acusado começam a achar prudente marcar distância dele, mudando de vocabulário, de atitudes e, por fim, juntando sua voz ao coro dos acusadores para maior verossimilhança da conversão. A ato contínuo concebem-se leis e medidas administrativas para amarrar as mãos dos malvados e depois puni-los. Vitoriosa batalha legislativa, começa a etapa decisiva, ampliar a democracia, estender a área de aplicação dos direitos conquistados até que dialeticamente se convertam em meios de opressão estatal contra os quais já nada se poderá dizer sem incorrer ipso facto em suspeita de reacionarismo nostálgico dos velhos males já superados e incompatíveis com o alto estágio de civilização em que nos encontramos. O circuito é tão repetitivo que suas vítimas só não o percebem com clareza porque no decorrer do processo foram consentindo em cortar suas próprias línguas e só falar na linguagem de seus acusadores, tornando-se automaticamente incapazes de se proteger. No Brasil, a CNBB, enfatizando seu horror a toda discriminação no instante mesmo em que move débil oposição à PL 122, é o exemplo mais claro no momento. Pensem nisso quando se sentirem tentados a crer que as leis anti-homofóbicas têm algo a ver com os direitos humanos dos homossexuais ou de quem quer que seja. Tem a ver, isto sim, com a supressão da liberdade de consciência, inclusive a dos próprios homossexuais que desejarem permanecer cristãos e amanhã ou depois defender seus simples direito de pensar, como o pensaram Oscar Wilde, Julian Green, Octávio de Faria, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena e tantos outros homossexuais ilustres que aquilo que fazem na cama, embora lhes pareça irresistível e sumamente delicioso, é um pecado.